Aleluias. Glória a Deus. Saúde, meus amados irmãos, com a gloriosa e amada paz do Senhor Jesus. Amados, aqui quem vos fala é o Bispo Edson. Eu venho aqui dar início a mais uma palavra de meditação, programa intitulado A Verdade que Liberta. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, Ezequiel foi um homem que escolheu obedecer a Deus. Não foi só chamado como um profeta, mas como um sacerdote. Serviu a Deus como pastor, pregando a palavra de Deus ali nas ruas da Babilônia, no período de 22 anos pregando a palavra de Deus. Falando ali a todos sobre o julgamento de Deus, sobre o plano de salvação de Deus, falando sobre arrependimento, trazendo o povo à obediência. Ezequiel viveu e pregou durante todo o seu ministério. E Deus pediu que ele ilustrasse as suas mensagens, que podemos dizer assim que eram mensagens consideradas assim dramáticas, mas que foram mensagens que traz para as nossas vidas hoje uma grande lição. Aleluia a Deus. E Deus fez alguns pedidos para Ezequiel, pedidos difíceis de se cumprir. Aleluia a Deus. Deus às vezes pede coisas para nós que aos nossos olhos carnais, ao nosso entendimento humano, parece impossível nós conseguimos realizar. Mas Deus nunca pede nada para você, meu amado, para você, minha amada, sem que você tenha a capacidade. Porque o nosso Deus é um Deus que nos capacita. Ele teve que... Uma das petições a qual Deus fez para ele foi deitar do lado esquerdo por 390 dias. Comer alimentos cozidos sobre os estéricos de animais. Você vê lá no capítulo 4 de Ezequiel, versículo 15. Pediu para ele raspar a cabeça dele, a barba, e para ele não demonstrar nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, porque na ocasião a sua esposa tinha morrido, e não era para ele demonstrar tristeza para sua esposa. Agora você imagina a situação de Ezequiel. Mas Ezequiel obedeceu, proclamou fielmente a palavra de Deus. Aleluia a Deus. É lógico que o Senhor não vai pedir isso para você. Eu acredito que Deus não vai pedir algo tão difícil para você. Mas se Deus pedisse coisas desse tipo para você, você o faria? Aleluia a Deus. Amado, esse livro aqui, aleluia a Deus, de Ezequiel, nos traz uma narrativa profética para o nosso ministério nos dias de hoje. Aleluia a Deus. Esse homem de Deus aqui inicia com uma chamada profética. Foi chamado para ser um atalaia para Israel, conforme diz lá no capítulo 1 e no versículo 3 deste livro. Ezequiel começou a pregar a palavra de Deus, mostrando a verdade de Deus, profetizando ali a destruição de Jerusalém, a devastação, porque o povo estava na iniquidade. O povo estava se dirigindo às nações vizinhas, que era Israel e Judá, anunciando que Deus também, ele anunciou também que Deus julgaria o pecado daquele povo, conforme lá no capítulo 25 e 32 de Ezequiel. O livro é concluído, aleluia a Deus, com uma mensagem de esperança. Ezequiel proclama aqui a fidelidade de Deus, predizendo as bênçãos futuras que Deus estava preparando para o seu povo, se eles assim voltassem para Ele. As bênçãos que Deus tinha reservado para o seu povo. Aleluia a Deus. Amados, essa palavra aqui é uma visão. Uma visão que Deus deu para Ezequiel. E esta visão ilustra a promessa de Deus, no capítulo 36 desse livro. Uma nova vida,
uma nova nação restaurada. Uma nação queria ser restaurada espiritualmente. Os ossos aqui representam o que? Os judeus que estavam no cativeiro. Eles estavam dispersos, mortos, e Ezequiel sentia que falava com mortos. Quando ele pregava a palavra para aqueles que estavam exilados ali, aprisionados, eles raramente respondiam à mensagem de Ezequiel. Assim como parece que às vezes as nossas mensagens nos dias de hoje, a impressão que dá é que não causam nenhum efeito na vida das pessoas. Mas não podemos deixar de pregar a palavra da verdade, amados, porque é a verdade que liberta. Mas na visão, os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus trouxe à vida os ossos que estavam mortos, Ele traria a vida novamente ao seu povo que estava espiritualmente morto. Aleluia a Deus. Essa passagem aqui está representando uma reunião de toda a nação de Israel que havia sido dividida em 2 reinos, no reino norte, no reino sul. E após o reinado de Salomão, aqueles que estavam exilados ali, dispersos, ali em Israel e Judá, eles seriam libertos novamente das sepulturas do cativeiro, iriam ser reunidos novamente à sua pátria. Aleluia a Deus. E essa visão iria se cumprir totalmente. Israel estaria reunida sob a liderança do Messias. Os ossos estão representando a condição de morte espiritual do povo. Amados, a sua igreja hoje pode parecer uma pilha de ossos secos, espiritualmente falando, morta, sem esperança de vida. Mas da mesma maneira que Deus prometeu restaurar a sua nação, Ele pode hoje restaurar o seu ministério. Hoje Deus quer restaurar o chamado dEle na sua vida. Amados, receba da parte de Deus hoje mais fôlego, mais vigor, mais força. Não desista, peça a Deus a renovação para a sua vida. Deus pode restaurar a sua vida, dar esperança para você através da sua oração. Aleluia a Deus. Você sabe qual oração que você tem que pedir para hoje? Você tem que pedir hoje para a igreja do Senhor? É que Deus coloque o seu Espírito em cada cristão. Deus, Ele está trabalhando, chamando o seu povo de volta para uma nova vida. Ele quer trazer aquilo que está morto à vida novamente. Mas vamos orar para que Deus coloque o seu Espírito novamente na vida de muitos cristãos. Que Deus os abençoe, meus amados.